Você sabia que fazer cerâmica fria oferece benefícios incríveis para a saúde mental e física, funcionando como uma meditação ativa que reduz estresse, ansiedade e depressão ao focar a mente na massa de cerâmica, melhorando a concentração e promovendo a criatividade? Então, vamos lá aprender a fazer algumas peças muito fáceis e incríveis com cerâmica fria? E para iniciar, não é necessário comprar grandes quantidades de materiais. Procure improvisar com o que você tem aí na sua casa. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Eu alisei com uma esponja umedecida, isso facilita muito o acabamento. Deixo por um dia assim dentro do molde e depois tiro para acabar de secar. É importante deixar essas peças secar ao ar livre. E veja essa técnica diferente. Misturei pó de café na massa da cerâmica fria para obter uma textura diferente. Estiquei a massa, usando aí o palito de churrasco como limitador de altura. Cortei, você pode usar qualquer objeto redondo para servir de molde e depois com uma esteca ou uma faquinha corte. Com uma esponja umedecida eu faço o acabamento aí nas bordas. Coloquei dentro de uma bacia e aguardo 24 horas para retirar do molde. Observe que ainda não está seco totalmente. Mas aí eu tiro esse pano e deixo ao ar livre para secar e assim fazer a finalização. E também com o resto de massa tenho outra dica. Você pode fazer esta folha utilizando como molde uma folha natural. Isso mesmo, nós vamos fazer uma joia para colocar dentro daqueles porta-joias que eu ensinei no início. Uso a esponja para fazer o acabamento nas bordas, assim não preciso de ficar lixando no final. Sobreponho em cima da folha, na parte de nervuras, e aperto para deixar vincado todos esses desenhos da folha. Também deixo assim por 24 horas e depois retiro do molde. Legal, né? Comente se você já sentiu vontade de trabalhar com cerâmica fria. Como, né, estamos fazendo uma joia, eu fiz o buraquinho para encaixar aí a argola de metal. Deixo secar ali naturalmente. Também fiz uma outra peça diferente. Estendi a massa, cortei com esse cortador de metal, mas você pode usar um outro cortador também. Use o que você tem. E sabe aqueles toalhinhas de plástico que a gente usa em geladeira? Pois é, ela tem uma textura incrível e essa parece uma renda. Usei essa toalhinha para fazer a textura na massa de cerâmica fria. Então, aperto bem, corto com esse cortador, mas poderia ser um cortador redondo. O importante é fazer. Faça com materiais que você tem aí disponível na sua casa. E veja que linda essa textura. Tem um trabalhinho para retirar esses contornos, mas no final ficou legal. Faça aquele acabamento nas bordas utilizando a esponjinha molhada.
Tem que ser um trabalho bem delicado porque é cheio de nervuras essa textura aí. Também fiz uma bolinha e furei no centro. O restante da massa eu abri bem redondinho para fazer uma base aí para esse porta-incenso. Isso mesmo, é um porta-incenso. E sabe aquele pozinho que sobra da lixa? Quando eu lixo as peças, eu guardo num potinho para fazer a cola. É só colocar água e aí temos uma excelente cola para juntar as peças de cerâmica fria. Legal, né? E para lixar esses cantinhos, eu uso uma lixa de unha mesmo e depois acabo, né, de lixar, deixando bem lisinho com uma lixa número 150. Passo um paninho para tirar todo o pó e aí vamos às técnicas de decoração dessas peças. Para esse pratinho, usei a tinta Stone Make. É uma tinta que não se mistura, então ela fica parecendo uma textura de granilite. Muito legal mesmo. Aí usei a cor dourada e a cor bege. Aplico assim com uma esponjinha e aguardo secar. Quando seca, não fica esses carocinhos nessa textura elevada. Ela fica bem lisinha e um acabamento perfeito. Na borda eu pintei com a tinta PVA metálica, na cor ouro. Eu vou deixar o link desses materiais na descrição do vídeo. Para essa outra peça que eu usei, o pó de café, preferi fazer um acabamento mais rústico. Usei aí o betume à base de água. Também pintei com betume as nervuras dessa folha, que eu vou fazer a joia de cerâmica fria. Também com betume diluído em água, fiz aí um envelhecimento nessa peça que é o porta-incenso. Então, apliquei o betume diluído e depois limpei com um pano úmido. Legal, né? Você pode também diluir uma tinta marrom café, uma tinta PVA à base de água, diluir bem em água para fazer esse envelhecimento das peças. Também faço na parte de trás da peça. Então, veja como ficou esse porta-incenso, a base, né, reforçada. Limpo com um paninho e show, né? Ficou lindo, lindo, lindo. É uma ideia também que você pode fazer esses pratinhos porta-joia. Também envelheci essa folha. Então, coloco um pouquinho de betume. Água e assim, diluído, aplico na peça. Então, essas são as peças que eu fiz com a cerâmica fria e pó de café. Então, são várias ideias para te inspirar e você pode criar outras, né, outras peças se inspirando nessas que eu te mostro aqui. Também fiz um outro pratinho com decopagem de guardanapo decorado. Para decopagem, misturei uma colher de cola e uma colher de água. E essa misturinha eu apliquei no pratinho para fazer a decopagem. Existe já a cola própria para decopagem, mas às vezes a gente pode quebrar o galho com o que temos em casa e fica perfeito essa cola, essa mistura de cola branca PVA
com um pouquinho de água. Apliquei em todo o pratinho. É importante não deixar excessos. Então, aplique. Se preciso, deixe secar um pouquinho. E depois, então, estique o guardanapo. É importante retirar as camadas. O guardanapo vem com 3 camadas. E nós só vamos usar a camada decorada. Aplique com cuidado e delicadeza sobre a peça, para não deixar enrugar. Aí, aquelas outras camadas de papel que eu retirei, faço uma bolinha para, então, esticar essa peça. Então, é um trabalho delicado, mas que vale a pena, né? Eu aguardo secar e depois aplico uma nova camada daquela cola. É importante também esticar utilizando um plástico sobre a peça. Assim a gente tira todas aquelas rugas. E aí, então, aplica a nova camada. E se você está se perguntando, e agora essas beiradas de papel sobrando? Calma, que a gente tem uma técnica para retirar esse sobra de papel. Depois da peça bem seca, você vai usar uma lixa de unha e lixe assim, de dentro para fora. Vai puxando a lixa e você vê que corta o papel bem rente à borda. Fica um acabamento perfeito. Legal, né? Aí depois eu fiz aí a borda com a tinta azul, mas você pode utilizar aquela tinta metálica dourada, que fica legal também. Pintei também o inverso, né? O verso do prato de azul. Aguardei essas peças secar e então finalizei com a goma laca. Então é importante estar bem seco para aplicar a goma laca. Então eu gosto de jogar a goma laca dentro da peça e esticar com o pincel. Fiz isso em todas as peças. Então, jogo um pouquinho de goma laca e estico com o pincel. Show, né? Comente aí qual dessas peças você mais gostou. E se você quer mais vídeos como este, quer mais técnicas, né, de peças feitas com cerâmica fria, é só comentar, eu quero que eu vou providenciar mais vídeos como este. E que seus sonhos te levem para onde o seu coração seja feliz. E aí temos os porta-joias. E é claro, para porta-joias eu tenho que fazer a joia. Então lembra daquela folha que fizemos com o resto da cerâmica fria misturada com pó de café? Pois então vamos lá, fazer uma joia maravilhosa com esta folha. Para isso, usei uma argola de metal, uma argola de madeira e encaixei assim na folha. Usei também um cordão de camurça marrom café para combinar, né, com essa folha que é bem rústica e envelhecida. Então, passei esse cordão por dentro da argola de madeira.
Amarrei uma linha fininha nas pontas do cordão de camurça para passá-los dentro do buraco da bolinha. E aí eu passo ambas as pontas dentro da argolinha de metal e dou um nó. E está feito esse colar com pingente de folha de cerâmica fria. Legal, né? Gostou deste vídeo? Comente aí e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Ajude a divulgar este trabalho. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade aqui publicada. Assista também ao meu último vídeo que ficou incrível. Beijos e até o próximo vídeo.